Da igreja com a paz do Senhor Jesus, aleluias. E eu creio que Deus vai falar conosco nesta manhã através da santa palavra dele, amém? Quando nós saímos da nossa casa para a casa do Senhor, eu creio que as bênçãos do Senhor já foi liberadas sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. E nessa manhã Deus colocou uma palavra no meu coração para estar compartilhando com a igreja, amém? Abra vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 1. Desculpa, igreja. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Aí onde você está, curva a sua cabeça, coloca a mão sobre a sua Bíblia. Você que tem, você que não tem, coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, meu Deus e soberano Pai, esse momento, meu Deus, estamos aqui perante o Senhor, meu Pai, para ouvir a tua voz. Pai, fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor diminua eu nesse altar, Pai, e cresça o Senhor nesse lugar, porque a palavra, ela pertence a Ti e não a mim. Por isso eu peço ao Senhor, nos revela nessa manhã, que cada um dos Teus filhos, meu Pai, possa sair daqui nessa manhã, fortalecidos, meu Deus, através da Tua palavra. Assim eu oro, meu Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias despita dos moradores de Gileade e disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, que neste ano não orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vá-te daqui e viraste para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Amém? Glória a Deus. Só até aí. Aleluias. A palavra do Senhor fala que o profeta Elias, ele falou para o rei Acabe que não haveria chuva sobre a terra por algum período, alguns anos. E a Bíblia vai dizer, alguns estudiosos falam que durou 3 anos e meio. Então ali na terra não houve chuva por esse período. E a Bíblia fala que então Deus ordena a Elias sair de onde está e ir para o ribeiro, e que ali ele ia ser sustentado pelo corvos. Agora eu imagino Elias no ambiente onde ele está, não tem casa, não tem venda, e Deus envia corvos para sustentar o profeta, um homem que tinha profetizado que não haveria chuva e não aconteceu. E a Bíblia diz que chega um período que agora as águas do ribeiro secaram e não tinha mais água no ribeiro. Aí Deus agora ordena ao profeta a ir a Sarepta, a casa de uma viúva, que Deus vai dizer para o profeta que lá tem uma viúva que vai te sustentar. Agora você para analisar o texto,
a Bíblia fala que Deus usou o corvo para sustentar o profeta. E de repente agora Deus está usando uma viúva também para sustentar o profeta. Se nós pararmos um pouco, o tempo da escassez, e Deus tem provisão para mim, Deus tem provisão para você. Na circunstância que está vivendo o profeta, porque ele profetizou e não está acontecendo, não tem alimento, não tem, a terra está seca, não tem como plantar, e o povo está com necessidade de água, e Deus coloca o profeta num lugar de conforto. Porque aquele que serve a Deus, debaixo da obediência do Senhor, aonde é que Deus ordenar, tem provisão para você, tem bênçãos para você. E nessa manhã, Deus nos trouxe essa palavra para nós entendermos que nós não estamos sozinhos, que nós, aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco, debaixo da autoridade do Senhor. Há uma autoridade, há uma palavra liberada, e a Bíblia vai dizer que antes do profeta chegar aonde Deus tinha ordenado, já tem o que lá preparado para ele? Já tem garçons, corvos, com alimento para alimentar o profeta de dia e de noite. A Bíblia diz que não faltava o pão para o profeta, nem de dia e nem de noite, não faltava pão e carne, sustentado por Deus. Quem vive debaixo da obediência, quem obedece à palavra de Deus, nós entendemos que o corvo, ele tem a facilidade de obedecer a Deus. E as pessoas hoje, elas têm dificuldade de obedecer ao Senhor. Entenda que o animal, ele é tão sensível à voz de Deus, porque antes do profeta aí, Deus já tinha falado, já tinha tudo preparado. Deus já tinha dito: olha, o meu servo vai chegar e você vai sustentar. Agora você imagina, como pode um animal que, se nós olharmos, você não pegaria um corvo para criar, pegaria? Eu não guardaria um corvo numa gaiola para me cuidar dele. Era desprezado, mas por Deus foi o que? Valorizado. Aquilo que é desprezado pelos homens é valorizado por Deus. Eu não sei você, se você se vê nessa mesma situação, que alguém não valoriza você, mas o Deus que você serve vê em você valores que ninguém vê. É por isso que Deus nos usa, é por isso que Deus usa pessoas que menos nós esperamos, porque Deus, ele não olha para a qualidade. Se nós olharmos, por que Deus não pegou uma pomba? Por que Deus não pegou uma codorna e mandou enviar alimentar o seu servo? Por que Deus pegou um corvo? A Bíblia nos ensina que Deus usa aquilo que ninguém dá valor. E Deus manda o profeta sair de onde está, a obediência, sair do ambiente que ele está, porque ele tem que fugir, porque se já tinha profetizado, os inimigos já estavam preparados para matar o profeta. Mas Deus o guarda, o profeta, Deus cuida do profeta no ribeiro. E a Bíblia diz que ele foi bem alimentado. E agora ele está indo para a casa da viúva, aonde Deus ordenou, uma ordenança. Deus é um Deus de ordenança. Fica tranquilo, aonde Deus te mandar, ele vai prover sobre a sua vida. Não se preocupa se lá vai ter alimento, não, porque Deus já proveu bênçãos lá na frente para você. Já está tudo preparado. A Bíblia diz que quando o profeta chega na casa da viúva, aonde Deus já tinha ordenado, Deus disse: eu ordenei que a viúva te sustentasse. Se você analisar o texto, parece que Deus está mentindo. Se você olhar pela lógica, parece que Deus está falando engano para o profeta, mas não. Entenda, a Bíblia diz que quando o profeta chega na casa da viúva, a viúva está fazendo o quê? A Bíblia diz que ela está ali juntando uns cavacos, e a Bíblia diz que o profeta chega e pede um pouco d'água. Aí ela vai trazer a água para o profeta diz: olha, e traz também um pedaço de bolo, daquilo que você vai fazer. Ela disse: olha, profeta, aqui na minha casa eu só tenho um pouco de farinha, e eu só tenho um pouco de azeite,
para quando eu fazer o bolo para eu mais meu filho, depois que nós comermos, nós iremos morrer. O cenário da casa onde Deus ordena para que ele seja alimentado é um cenário de crise, aonde está indo a falência. Se você olhar o texto dessa história, parece que aquela mulher, ela é o único sustento que ela tem, e depois desse sustento ela declara: iremos morrer. Então ela está com a vida falida, ela está indo à falência. Mas o Deus que você serve é o Deus de provisão também, amém? É o Deus de provisão. A Bíblia diz que quando o profeta chega e que ela declara as suas palavras, o profeta diz: olha, fica tranquilo, porque o Deus a qual eu sirvo não vai deixar faltar farinha e nem azeite. Agora você entenda, não tinha, mas ela, com a obediência, ela entrega o que tem. Nós entendemos que aqui tudo que está em volta do profeta está debaixo de uma obediência. Tudo foi gerado debaixo da obediência. O profeta sair debaixo da obediência. Os corvos vinham alimentar debaixo de uma obediência, obedecendo a voz de Deus e Deus movendo ao teu favor. É você obedecendo e Deus operando. É você obedecendo e Deus agindo ao teu favor, e bênção do Senhor chegando sobre a sua vida. A obediência. Então esta mulher, a Bíblia vai dizer que ela começa a obedecer, faz o bolo, entrega para o profeta, e quando ela volta, a panela está cheia da farinha, e a botija está cheia de azeite, conforme a palavra do profeta. Homem de Deus, cheio de autoridade, falou para não chover, não choveu. Falou que Deus ia fazer e Deus fez. E Deus é um Deus que não se engana. Parece o cenário, manda para o ribeiro, diz que lá tem um corvos que vai te alimentar. Se fosse eu e você, diria: como pode um animal me sustentar? Por que não uma pessoa? Por que não vinha ali uns garçons com a bandeja para me sustentar? Mas não, Deus enviou algo que ninguém dá valor. Se você olhar os dois cenários, a viúva também não tinha valor nenhum para a sociedade naquele tempo. Ela era sustentada, mas como a crise chegou, não tem ninguém para sustentar ela, não tem o sacerdote para levar alimento, não tem o rei para mandar nada para ninguém. Está todo mundo passando por uma grande crise, mas mesmo em meio à crise, quem tem confiança e obediência, recebe aquilo que Deus tem preparado. A obediência, debaixo de uma obediência, Deus provê sobre a sua vida. A viúva obedeceu e Deus proveu na vida dela. Deus proveu. Não tinha, estava tudo acabado. Ela não tinha valores diante da sociedade, e Deus viu nela qualidade. Deus viu nela valores. Se eu fosse o profeta, se você fosse o profeta, chegasse na casa, você diria: desce para o seu filho, porque Deus me mandou aqui. Eu acho que a casa não é essa, a outra deve ser a casa que Deus mandou. Deixa eu ir ali, deixa eu caçar, porque Ele me mandou aqui. Eu estou vendo um cenário de miséria, eu não vejo alguém com a capacidade de me sustentar. Mas quem vive debaixo de obediência, acredita que é do pouco que Deus faz grandes coisas. É no pouco. Tem gente que diz: eu preciso ter muito para ajudar alguém, para abençoar alguém. É com pouco. A viúva disse: só vou dar um pedaço. Ela entrega para o profeta, e quando ela volta, a casa dela está cheia. A Bíblia diz: até enquanto a chuva voltasse, ela foi bem sustentada por Deus. Sempre Deus primeiro cuida dos seus profetas. Deus cuidou primeiro de quem? Do profeta. Depois a água acaba, não tem mais água no ribeiro. Para onde o profeta vai agora? Aí Deus diz: vai lá para a cidade de Sarepta, porque lá tem uma viúva e ela está pronta. Eu já ordenei ela para te sustentar.
Eu já ordenei o povo para te sustentar. Você vê que tudo está em volta da palavra da ordenância de Deus. E quantos versículos na Bíblia que fala da ordenância de Deus? A Bíblia diz que Jeremias, no capítulo 18 de Jeremias, vai falar que Deus fala com Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-se, dispõe de onde você está e desça à casa do oleiro, porque lá eu irei falar com você. Agora você imagina, Jeremias chega à casa do oleiro, tem o que lá? Tem palavra? Tem pregador pregando? Não tem. O que é que tem, pastor? Tem um oleiro trabalhando numa arte, fazendo vaso. E a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Agora você entenda, como alguém pode entender uma palavra no silêncio? Jeremias não ouviu o oleiro falar com ele, dizendo: olha, não, mas ele ouviu aquele que cuida do oleiro. Ele ouviu Deus falando: assim como o vaso na mão do oleiro, assim também são vós na minha mão, Jeremias. Assim são todo Israel nas minhas mãos. Então tudo está debaixo da autoridade. Nós estamos debaixo das mãos poderosas de Deus. E aonde você for tem palavras para te renovar, para te fortalecer. Aonde você andar tem uma palavra de Deus para você. Mas é necessário eu me levantar da onde eu estou para eu ouvir o que Deus tem para falar. O profeta está sobre o cuidado de Deus. A viúva está sobre os cuidados de Deus. Agora você imagina, o que me chamou muito a atenção é a situação dos corvos. Trazer carne e pão para o profeta no meio da crise. E aonde ninguém esperava de onde viria as bênçãos do Senhor. Talvez você poderia olhar, mas como Deus, que Deus é esse que manda o profeta para um ribeiro e diz que já mandou uns corvos, uns animais sustentar? Que Deus é esse? É um Deus que não precisa somente de pessoas. Ele usa o que Ele quer para nos abençoar. O que Deus quiser usar, Ele usa. Ele usa. Ele usou a jumenta de Balaão para falar com Balaão. E por que eu ficaria assustado que ele usou um corvo para sustentar o profeta? Jamais. Porque o nosso Deus é um Deus que não precisa somente de pessoas. Ele usa o que Ele tem para nos abençoar. Talvez você está esperando as bênçãos de Deus em coisas grandes. Só que Deus tem bênçãos para você que você menos imagina. Pessoas pequenas. A viúva, quando foi deixar as moedas, ela tinha muito? Não tinha. Era o pouco que ela tinha. Mas ela colocou tudo nos pés de quem? Do Senhor. Não tem, mas ela entrega. Assim fez a viúva de Sarepta. Eu não tenho muito, profeta. O que eu tenho é isso. Foi suficiente para gerar milagre dentro da casa dela. O que você tem é suficiente para que Deus possa gerar milagre sobre a sua vida, para que a bênção do Senhor possa vir sobre a sua casa. É suficiente. Porque é impossível um profeta, ele não foi sustentado pelos governantes. E o que me chama a atenção no texto é que o profeta Elias é profeta de qualidade. Por que eu digo isso? Porque ele é um profeta que não se rende a Acabe, ele não se rende à idolatria, ele não se rendeu à ditadura do rei Acabe. Um profeta que não desistiu do seu chamado. Um profeta que mesmo sendo perseguido tem palavras para confrontar o inimigo. E muitas das vezes você precisa ter essas mesmas palavras que o profeta tem. Enfrentar o teu adversário. Não ter medo do adversário. Não se render às coisas desse mundo, que elas podem parecer ser boas. As propostas, eu creio que Acabe para alguns profetas foi bom, porque tinha profeta que revelava: olha, o senhor pode ir para a guerra, que o senhor vai voltar bem, o senhor vai vencer a guerra. E Acabe era iludido pelo quem? Pelos profetas que ele massageava. Mas Micaías não.
A Bíblia diz que Micaías, ele vai diferente. Ele não se rende. Ele diz: você vai, mas o Senhor não volta. Você vai morrer. Você pode ir, como eles disseram. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos massagear o ego de quem está no erro. Queremos que a pessoa se sinta segura mesmo estando errado. E nós precisamos ser igual Elias. Não massagear, mas falar o que vai acontecer. Ele diz: está vendo aí? Vai haver seca. Não vai haver chuva não. Vai ser um período ruim para vocês. Vai sofrer. Mas Deus sustentou o profeta. Deus zela do que é seu. Aquele que serve a Deus e vive debaixo de obediência, fica tranquilo que não vai sofrer danos nenhum. Mas as qualidades que Deus usa é que nos chama atenção. Deus pega um corvo para sustentar o profeta. Usa uma viúva que não tem nada. Você chega na casa, ela só tem, o que ela tem é para ela e o filho. Mas mesmo assim Deus ordenou que ela sustentasse. Mas como é que Deus ordenou se ela não sabia? Porque se ela soubesse, ela já tinha dado de primeira, não é? Quando o profeta falou, ela já disse: não, pode deixar que Deus já falou comigo, eu vou preparar. Ela poderia ter falado, se Deus ordenou. Mas Deus disse: eu já ordenei. Como é que pode? Deus já ordenou. Por que Deus já ordenou, pastor? E por que ela não sabia? Porque Deus já conhece o nosso coração, o desejo do nosso coração e a bondade que há em você. E Deus sabia que o coração daquela mulher era um coração humilde. Que ela fosse necessária, ela tirava o que tinha para dar para as pessoas. E foi o que ela fez. Não tinha, pegou e deu. Aí agora o profeta diz: fica tranquilo, porque não vai faltar. Ela entra para casa. Agora você imagina a alegria dessa mulher. Passou o período todinho sendo sustentada com aquilo que Deus proveu aonde? Dentro da casa. Foi sustentada com o que Deus deu. Assim como o profeta ficou um período ali no ribeiro, esperando, e os corvos vinham, sustentava ele. E nesse período não faltou pão, não faltou carne para o profeta. O Deus que você serve é um Deus que manda do céu. E quando você tem a palavra da autoridade, as coisas de Deus acontecem sobre a sua vida. Ele profetizou e não choveu. Josué disse para o sol parar e o sol parou. Sabe o que é isso? Autoridade da palavra. Você tem uma autoridade da palavra de Deus nos seus lábios, que quando você profetiza, vai acontecer. Aleluias. Deus da provisão é o Deus que age através da nossa obediência. Mas hoje, se nós olharmos o dia de hoje, está difícil. Pessoas, elas não querem obedecer à voz de Deus. E os animais, com tanta facilidade, obedecem a Deus. Porque Deus já tinha falado com eles, já tinha preparado eles. E eles vêm entregar o necessário para o profeta. Não era uma bacia, não era um prato, não era uma feira não. Era só um pedaço de carne e um pedaço de pão. Todos os dias. Profeta sendo sustentado por Deus. E aí? Você ainda tem dúvida do que Deus é capaz de fazer sobre a sua vida? Se você ainda tem dúvida de que o Deus que você serve, Ele tem provisão preparadas para a sua vida, tem bênçãos reservadas para você, porque as bênçãos que o Senhor já preparou, já estão lá, basta você obedecer e ir à direção, porque lá já está a bênção do Senhor preparada para a sua vida. Aonde Deus já preparou, provisão de Deus. O ambiente, aonde ele estava, é um cenário que se você olhar o texto, todo mundo na cidade está faltando água, todo mundo está na crise. E o profeta, pastor? Está bebendo da água do ribeiro. Que Deus é esse? Deus já sabia até onde tinha a reserva da água. O rei não sabia, a cidade não sabia, porque se soubesse já estavam lá, pegando água para levar para a cidade. Ia secar o ribeiro. Mas não só o profeta sabia.
E Deus disse: ó, vai, porque já está lá. E eu já ordenei. Eu já ordenei os corvos a te sustentar. Você vai sair daqui e agora vai para lá. É porque é lá que eu vou te sustentar. Aí de repente ele chega no ribeiro, bebe da água, come do pão, a água acaba. Aí Deus veio outra vez e falou: agora não, acabou a água, foi suficiente para sustentar você. Agora vai para a casa da viúva. Espera aí, não faltava água na cidade, e na casa da viúva tinha, se nós olharmos o texto, a Bíblia diz que ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas como é que ela deu água para o profeta, se a cidade estava em escassez de água? Na casa dela também tinha água. Porque se faltou água para o profeta no ribeiro, na casa da viúva tinha água também. Deus não tirou o profeta de lá para morrer de sede. Até água também já tinha preparado para o profeta. Aleluias. No tempo da crise no Brasil, no tempo da pandemia, não faltou alimento para você, não faltou nada para você, porque Deus te guardou. Amém? Nem para sua casa, nem para sua família. Deus tem guardado a nossa casa. Era todo mundo dizendo: todo mundo vai morrer, todo mundo vai perecer. Como é que pode? Os crentes ainda estão indo para a igreja num tempo deste de pandemia, e o povo indo para a igreja orar num tempo difícil, e era conhecido como os loucos. Está quebrando o protocolo da lei. Como é que um tempo difícil desse, o povo mutuado, adorando, cultuando? Porque Deus tem guardado os seus. Deus cuida dos seus. Não é desobediência ao homem, não. É obediência a quem? A Deus. Porque aquele que obedece recebe. E a Bíblia diz que o profeta recebeu, tanto no ribeiro, quanto na casa da viúva. Esse é o Deus a qual eu e você servimos. Continue servindo a Deus, sendo obediente à voz de Deus. Seja igual o corvos, ouve a voz de Deus e obedece. Não, pastor, eu não quero obedecer, porque causa disso e daquilo. Não, obedeça a voz de Deus. Quando você estiver debaixo de obediência, não vai faltar bênçãos para a sua vida, livramento para a sua casa, livramento para a sua família. A obediência gera bênçãos sobre a nossa vida. Está aqui. Tudo foi através de que? Obediência. O profeta, ele conhece a Deus. Ele não questiona: eu vou. E o que me chama a atenção não é nem o profeta, é o corvo. Eu fiquei impressionado com a forma que o corvo para ouvir a voz de Deus. Que Deus diz: eu ordenei. Imagina a conversa de Deus com os corvos. Olha, eu não vou estar todo dia mandando vocês ir, não. Todos os dias você vai sustentar. Eu não vou vir aqui falar: olha, está na hora de mandar comida para o profeta. Não, todos os dias, já foi ordenado. É uma ordem, ordenança quer dizer, vai ser até o período que eu te ordenei, até acabar a seca, meu profeta precisa ser alimentado. E vocês são responsáveis pelo alimento por eles. É vocês. Os corvos. De dia e de noite. Obediência. E hoje as pessoas têm uma dificuldade para obedecer a Deus. O pastor fala demais. É só história de pregador. Não, a minha vida, eu não posso largar a minha vida, não. Eu tenho que viver. Nós precisamos mais viver. E a pessoa fazendo tudo que é errado, aquilo que é contra a palavra de Deus, aquilo que Deus não aprova, mas ele acha que está fazendo a coisa certa. É obediente. Obedece mais os homens do que a voz de Deus. Que está escrito, irmão. Deus disse: não faça isso, eu vou fazer. Se ele está dizendo para não fazer, eu não vou fazer. Mas se a Bíblia diz: vai porque eu sou contigo, eu tenho que ir, porque Deus diz que é comigo, amém? Obediência a quem? A voz de Deus. Os corvos obedecem a Deus, uma facilidade. E eu fiquei admirado com isso. Meu Deus, como pode? E hoje nós vivemos um tempo que as pessoas, elas desobedecem a voz de Deus. Elas não querem parar para ouvir a voz de Deus.
Eu já vou todo dia na igreja. Para quê? A mesma pregação, a mesma palavra, os mesmos pregadores. Estou cansada. Vou ficar em casa. Ou, não tenho tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz que é mais fácil, está mais fácil nós ouvir as pessoas do que a Deus. Por quê, pastor, o senhor fala isso? Quantos reis fizeram o profeta confessar, falar o que eles queriam ouvir? Quantos reinos? Fala só o que me agrada aí. Prega só o que me agrada, para mim tá bom. É porque as pessoas, se estiverem falando palavras que conforta ela, ou que massageia o ego, ou o pecado meu, pois irmão, eu sou bem sério. Eu não quero que pastores preguem palavra para massagear o meu pecado. Que pregue, porque é dentro da palavra que eu vou entender que eu preciso me arrepender. É a palavra de Deus que vai trazer o entendimento que eu preciso voltar para Deus enquanto é tempo. Agora, se eu prego, está tudo bem e você está mal, está tudo bem e você está passando por tudo, e Deus, Ele vai olhar para o profeta e vai dizer: eu não te chamei para massagear o ego, eu te chamei para dizer para o meu povo que é tempo de despertar e me obedecer. É tempo de dar o quê? Obediência. Está difícil. E os corvos, ele tem uma facilidade, os animais têm facilidade demais com a voz de Deus. E você fala: não, pastor, não tem como um animal obedecer a Deus, que ele não tem. Mas como é que pode? Nós temos raciocínio, nós entendemos. E o animal, como pode ele entender que precisa ir sustentar o profeta todos os dias? E Deus fala: eu já dei uma ordem. A ordem foi dada. E chega lá, já tem alimento para você. Ele chega no ribeiro, quem vai trazer o alimento? Os corvos. Chega na casa da viúva, não tem nada. Como pode uma viúva dessa me sustentar? Que Deus é esse que me tirou do ribeiro, acabou as águas e me trouxe para cá? Ela não tem pão, ela não tem, eu não estou vendo nada na casa dela. Ela diz que não tem nada, o que ela tem é pouco, então não tem nada. Mas ela tem água. O cenário aonde você menos espera é onde tem as bênçãos de Deus reservadas para a sua vida. O ambiente que você menos espera é onde tem as bênçãos de Deus preparadas para você. Amém? Então foi no ribeiro e num tempo de crise que Deus sustentou o profeta. E foi assim que Deus tem nos sustentado. Amém? Tem pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. Teve momento que você olhou e disse: não tem nada, mas Deus veio e proveu. Como é que pode? Deus veio e proveu sobre a sua vida. Você nem esperava, de repente as bênçãos chegam na sua casa. Você: meu Deus, eu estava orando, e de repente chegou a bênção. Foi quem que mandou? É porque fulano é bom, não. É porque fulano tem um coração, não, generoso, não. É porque Deus já tinha ordenado. A ordenança já vem de Deus. Todas as vezes que Deus levanta você para abençoar alguém, é porque já veio a ordenança de Deus. Nós somos movidos pelas ordenanças do Senhor. Fazemos aquilo que Deus nos ordena. E tem gente que só faz o que quer. Tem gente que só obedece o que quer. Estou nem aí para negócio de igreja, não. Estou nem aí. A vida é minha. É por isso que muitos profetas perderam a intimidade com Deus, porque acha que tudo quem faz é Ele. Um dia desse eu pregava sobre isso, que pessoas cheias da unção de Deus, pessoas que têm um dom de cura, o dom de profetizar, estão ganhando com a profecia de qual não é deles, ganhando com a unção a qual não é deles, negociando aquilo que Deus deu. E minha preocupação: pastor, mas é certo cobrar, é certo que o profeta ele tem a unção, ele está certo, pastor, ele profetizou e alguém veio lá e abençoou. Se você olhar o texto de Naamã, você vai dizer: meu Deus, como pode o profeta rejeitar as ofertas de Naamã? Naamã deu, ele pediu? Não, Naamã veio e disse: toma aqui o ouro, a prata, e toma aqui umas vestes. Foi ele que deu. O profeta nem pediu. Aí o profeta: não, quero não.
Pode levar com você. Quero nada disso aí não. Por quê? Porque o profeta entendeu que aquela unção não é dele, é de Deus. Quem fez não foi ele, foi Deus. Ele não colocou a mão sobre Naamã, ele só deu a ordenança. Ele disse: vai lá e se lave 7 vezes, tome 7 mergulhos, e você vai ficar com a pele igual de uma criança. Ele voltou de lá, não voltou curado ou não voltou? Mas foi debaixo de quê? De uma ordenança. De quem veio a ordenança, pastor? De Deus. Então nós percebemos que pessoas receberam o milagre através da ordenança. Mas tem gente que acha, porque tem aquilo que Deus deu para ele, que não é dele, pertence a Deus, ele acha que tem o direito de receber por aquilo que está fazendo. Eu tenho direito, pastor. Eu sou profeta, eu tenho direito. Você tem direito daquilo que Deus já ordenou. Fica tranquilo. Você é profeta, eu sou profeta. Nós estamos sob a ordenança do Senhor, e as bênçãos de Deus já estão reservadas para nós. Nós precisamos daquilo que Deus já preparou. Se fosse hoje, Deus mandando o profeta ir na casa da viúva e chegasse lá, vou nada. Deixa eu ir ali na casa de fulano, deixa eu ir na casa do prefeito, deixa eu ir na casa do governador, que lá que eu sei, que Deus mandou, e foi lá. Deus vai mandar eu na casa de uma viúva dessa que não tem nada. Ela acabou de dizer para mim que eu não vou comer o que é que ela tem não. Deus é misericórdia, a bichinha vai morrer de fome. Faria ou não faria isso nos dias de hoje? Por quê? Porque já não estão mais sensíveis à voz de Deus, estão mais sensíveis às coisas deste mundo. E tudo que há nesse mundo é passageiro, amém? Fica tranquilo, porque bênçãos virão sobre a sua vida. Ainda você fala: pastor, eu não pedi, fica tranquilo, Deus vai ter uma ordenança. Se alguém chegou na sua casa com alguma coisa para te dar, é porque veio a ordenança de Deus. Agora não adianta eu colocar a mão sobre você e você ser curado aqui, e de repente você tirar: toma aqui, pastor, eu não quero. Sabe por quê? Porque aí não foi ordenança. Você foi movido pelo milagre que aconteceu sobre a sua vida, e você acha no direito de me pagar. Eu recuso, porque não é de Deus, nunca foi de Deus. Isso aí foi as suas emoções, porque você sentiu, foi curado. Aqui, pastor, aqui eu estou te dando porque aconteceu. Não, volta para casa com seu dinheiro, porque se fosse Deus, você não faria o que foi do milagre, você não ia ser movido pelo milagre não. Passava anos, um dia você viria e poderia recompensar o profeta, mas não pelo que ele fez, mas porque você entendeu que é um homem de Deus. Amém ou não amém? Então estão cheios ou não estão de pessoas que não entendeu que a ordenança que Deus deu, que Deus já ordenou pessoas para te abençoar? Já está ordenado, irmão. Fica tranquilo. Nós às vezes nós fica louco, eu fico: meu Deus do céu, por que fulano recebe tanto? A gente liga a televisão, tanto profeta recebendo dinheiro e a gente nada. A gente prega, aí o povo: é porque você não prega aquilo que o povo gosta. Não, se eu pregar o que o povo gosta, o povo dá. Então eu quero pregar aquilo que agrada a Deus, porque o meu galardão não é na terra, é no céu, amém? Elias entende: se eu agradar o rei Acabe, aí, meu irmão, ele me dá tudo, aí ele me guarda. Se eu agradar ele, se eu dizer para ele que não vai chover, mas me dizer que amanhã cai chuva, ele sim vai me proteger. Ele disse: não vai chover, e pronto, está determinado. Aí Deus viu a determinação do profeta: agora você vai para lá, para o ribeiro, porque eu vou te sustentar, não vai faltar nada. É assim que Deus faz, amém? É assim que Deus age sobre as nossas vidas. Deus não age pela emoção. Tem gente que quer que Deus age pelas emoções, e Deus não age pela emoção. Ele nunca vai agir pelas minhas emoções, porque emoções acabam, fé não, confiança não. Quem tem confiança descansa em Deus, amém? Então cuidado, porque estão cheios. Eu vejo aí pessoas, um dia desse eu vi pessoas falar, não tenho nada, como vou dizer, meu Deus, para não me condenarem, tem pessoas que usam, que tem o dom, e eu admiro, só que eu fico preocupado com quem tem o dom da cura e recebe, depois da cura ainda manda um cachê, um bilhetinho dizendo: é tanto, irmão, você vem que a consulta é tanto. Eu não entendo, ou é profeta ou é um enganador? Enganador, porque profeta que é profeta não quer saber quanto você tem na conta, não quer saber se você vai dar alguma coisa, não quer. Profeta, ele vive daquilo que Deus já preparou para ele. Você pode ver no texto, aqui não é eu que estou inventando.
Elias foi sustentado pelos corvos. Deus ordenou. Não foi empresário, não foi fazendeiro, não. Foi apenas corvos. Depois ele usa uma viúva. Não tem riqueza, não tem nada. Mas a casa dela foi a casa mais rica daquele lugar. Por quê, pastor? Todo mundo estava passando necessidade e ela não. Se brincar, até o rei Acabe estava perdendo para ela. Porque na casa dela tinha tudo. A farinha tinha. E o rei estava preocupado, que as águas estavam acabando. Só que na casa dela ainda tinha água, amém? Porque ela foi sustentada até a chuva chegar. Que reserva essa mulher tinha? Eu acredito que se o azeite estava sendo multiplicado, e não foi relatado na Bíblia, imagina a água da vazia. Eu acredito que tudo na casa dela foi multiplicado. É uma lógica, porque ela não só ia beber o azeite. Mata a sede? Não mata. Mas a água tinha. E ela disse, eu não tenho nada, mas ela dá água e dá pão. Eu não entendo. Que mulher é essa que diz que não tem nada, mas tem tudo? Você pode não ter riqueza, mas você tem tudo, amém? Porque há o Espírito de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Então há o Espírito de Deus sobre a sua vida. É esta palavra de Deus nessa manhã que nós viemos entender que bênçãos para a minha vida e para a sua vida já estão preparadas. Já tem ordenança de Deus. E eu preciso tomar posse daquilo que já foi ordenado por Deus. E que eu possa ter mais facilidade para ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos falar com Deus. Aleluias. O Espírito de Deus se faz presente aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente em nosso meio. Aleluias. E você pode sentir a presença dele aí agora onde você está. Você pode sentir o abraço do Espírito Santo de Deus. Ele se move em você agora. Ele está tocando em você. Oh, aleluias. Ei, é você mesmo que no tempo da dificuldade você viu. E você olhava e não via escapação nenhuma, não via nada na sua frente que poderia te ajudar. E muitas vezes você tem se apoiado em algo para poder encontrar forças. Tem pessoas que viu pessoas na sua casa a entrar no vício do álcool para poder encontrar forças para suportar as aflições, as lutas e a dificuldade. Só que você permaneceu firme na presença de Deus, na obediência à palavra do Senhor, e as bênçãos do Senhor geradas sobre a sua casa transformou a sua vida, transformou a sua família. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele ouve a nossa voz, Ele ouviu as nossas orações. O Espírito de Deus habita dentro de nós, e você tem encontrado forças na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos move. A palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus nos fortalece nessa manhã. Oh, papai querido, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, e aqui estão, meu Pai, o teu filho. Aqui está a tua filha, meu Deus, que veio nessa manhã, meu Pai, para ouvir a tua voz, meu Deus. E a tua palavra, meu Deus, ela nos ensina nessa manhã. É sobre a obediência e a ordenança que vem do Senhor. E que quando nós vivemos debaixo de uma ordenança, e quando nós vivemos debaixo de uma autoridade, de uma obediência ao Senhor, Pai, as bênçãos do Senhor são geradas sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, meu Pai, e pedimos ao Senhor, continue, meu Deus, operando em nosso meio. Eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa veio buscar nessa manhã, mas o Senhor os conhece. O Senhor sabe, meu Deus, o que teu filho, o que tua filha tem enfrentado. O Senhor sabe, meu Pai, o que ela tem pedido, o Senhor, nas orações. Ó Senhor, a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor ordenou, meu Deus, os corvos, meu Pai, sustentar o teu profeta, sustentar o teu servo. Da mesma maneira, meu Pai, nesta manhã nós te clamamos, meu Pai, e pedimos ao Senhor, continue liberando bênçãos sobre as nossas vidas, continue liberando bênçãos
bênção sobre a nossa casa. Oh Senhor, essa pessoa vai ver que a partir de hoje, essa manhã será diferente. Essa manhã será diferente. Quando chegar na casa, assim como aquela viúva, Pai, ela voltou para dentro de casa, houve multiplicação. Assim será na casa do teu filho, assim será na casa da tua filha. Ela verá a transformação, ela verá, meu Deus, os milagres sendo renovado dentro de casa, porque, meu Pai, da mesma maneira que a casa daquela viúva foi uma casa gerada de bênção, assim também será a minha casa, assim também será na vida da minha família, assim também será na vida do teu servo, da tua serva. A casa sua será uma casa de referência, aonde as pessoas verão o mover de Deus. A tua casa será referência para o reino do céu, porque a casa daquela viúva foi a referência de Deus, porque Deus disse: desce, vai à casa dela, vai à casa da viúva, porque lá irei te sustentar. A ordenança já foi dada. A casa daquela mulher era uma casa que aonde foi indicada pela voz de Deus. A tua casa também não será diferente. A tua casa será a referência no reino do céu, será referência na cidade, aonde as pessoas irão olhar: esta casa eu vi, esta casa eu conhecia, mas a partir de hoje ela está transformada. O marido dela foi liberto, o filho foi salvo. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo extraordinário dentro da casa dela está acontecendo. Eu vejo a família dela sendo salva. Sabe o que é isso? É obediência à palavra de Deus. Enquanto você, igreja, enquanto eu estiver debaixo da autoridade de Deus, não faltará nada na minha casa, não faltará nada na sua casa, porque você serve um Deus da provisão. Aleluias. Deus está fazendo. Eu sei que tem pessoas aqui que veio e queria a resposta de Deus, e a resposta de Deus para a sua vida é: fica tranquilo, porque eu já ordenei as bênçãos sobre a sua vida. Fica tranquilo, porque eu tenho guardado a tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Assim eu oro, meu Deus, e agradeço ao Senhor, meu Pai, pela tua palavra, e em nome do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa e sua família. Apenas fica tranquilo, obedeça a voz de Deus e continua debaixo da obediência, porque bênçãos do Senhor vão ser geradas dentro da tua casa. Aleluias. E assim eu oro, meu Deus, e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Pai, nos conduz para a nossa casa em segurança, nos livrando de todo mal, e que o Senhor guarda, meu Pai, os teus filhos, e traz o teu servo, meu Pai, hoje à noite, meu Pai, que o Senhor possa trazer cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Até a noite, em nome de Jesus.